Oi! Estamos na nossa sexta aula falando de liderança. Começamos na aula passada, no final da aula passada, a falar um pouquinho de liderança, falar das características, e íamos adentro, quer dizer, íamos não, ainda começamos a falar das primeiras teorias de liderança, quer dizer, falamos da primeira, que foi a teoria dos traços, lembra disso? Eu disse que nós, na realidade, quando a gente falasse de liderança, nós tínhamos 3 linhas de atuação da liderança, 3 abordagens diferentes, cada uma com algumas teorias. A primeira, que só tem essa teoria, é chamada de teoria dos traços. A gente até citou, né, o caso de Margaret Thatcher, né, que falava de traços de personalidade, características inatas, que as pessoas nasciam com elas e que determinavam se a pessoa seria líder ou não. Mas também comentei que estas características inatas, hoje, na atualidade, não eram mais aceitas. Na verdade, na moderna teoria, não se aceita que a liderança seja uma questão inata, né? Tanto que a gente fala em questão comportamental, ou seja, o líder, ele vai ter determinados comportamentos. E aí foi que as universidades de Michigan, de Iowa, né, passaram a estudar quais os comportamentos do líder, né, que determinariam que ele exercesse essa influência sobre as pessoas ou não, tá certo? Imaginando que os traços de personalidade não eram fundamentais para determinar que uma pessoa fosse líder. Ou seja, se a gente treinar, se a gente capacitar, a gente ia poder conseguir aí várias pessoas como líderes, certo? E aí, essas universidades estudaram aí 2 teorias diferentes para, com foco comportamental, né? A primeira, ele tratava da liderança orientada para ou para a tarefa ou para as pessoas. E aí eles determinaram o líder como atuando no eixo cartesiano, né? Como a gente fala aqui, de um lado voltado para as tarefas e do outro lado mostra aqui, voltado para as pessoas, né? Pronto, olha aqui. De um lado focado um eixo cartesiano, de um lado era focado nas tarefas, do outro lado focado nas pessoas. E aí o que eles disseram é que o comportamento do líder iria ser, vamos dizer assim, ele iria atuar de forma diferente, a depender desse foco. Então a gente ia ver, daqui a pouco a gente vai ver alguns estilos de liderança, né, que trabalhariam, né, nesse eixo cartesiano, né, ora mais focado na tarefa, ou seja, cobrando a meta, cobrando o resultado, ora mais focado nas pessoas. Ou seja, na parte de baixo, nós tínhamos o líder focado, né, ou menos focado nas pessoas, na parte de cima mais focado nas pessoas. Do lado direito, a gente tinha o líder mais focado na tarefa, e do lado esquerdo, o líder menos focado na tarefa. Ou seja, começava do 0 aqui, né, aqui menos e aqui mais. Aqui menos e aqui mais, tá certo? E aí, dentro dessa ideia, né, as teorias dos estilos de liderança atuavam em 3 linhas, né? Um chamando de líder autocrático, né? O segundo chamando de líder democrático e o terceiro chamando de líder laissez-faire. Na verdade, as teorias ora tratavam como eixo cartesiano, ora tratavam como esses 3 estilos de liderança, tá certo? E como é que era isso? Eu quero só fazer um desenho aqui para você enxergar, né, como é que funcionava isso. Vou fazer o desenho aqui, que aí a gente olha, né, como é que fala em autocrático, democrático e laissez-faire. Aqui é o líder e aqui é o subordinado, tá certo? Essas bolinhas que estão aqui. A gente diz que o líder autocrático é o líder que coloca ênfase nele mesmo. É o líder que diz o que tem que fazer, que determina o que tem que fazer. Ele é autoritário, né? Ele manda fazer. E o subordinado tem que obedecer às ordens dele, ok? O líder democrático é aquele líder que atua de forma participativa, né? O democrático. Coloca a ênfase nele e a ênfase no subordinado. Então a coisa acontece de forma participativa, de forma integrada, né? O líder e o subordinado trocando opiniões, mesmo que a decisão seja do líder, mas os dois trocam opiniões e participam na tomada de decisão.
O líder laissez-faire, como a gente chama de líder liberal, se escreve assim, né? Às vezes tem prova que coloca isso, laissez-faire. É o líder, gente, que coloca ênfase no subordinado. Na realidade, o subordinado é que diz para o líder como que tem que fazer. O subordinado é aquele que diz com quem vai trabalhar, qual é o foco de atuação dele. Aí você está pensando assim, ô Beth, como é que um subordinado vai dizer para o líder o que tem que fazer? Vocês vão ver. Daqui a pouco a gente vai ver situações, né, no qual o subordinado ele tem condições de determinar como é que ele vai fazer. E que o líder, ele, na realidade, ele é liberal porque ele escuta o que o subordinado está fazendo e o que o subordinado vai fazer. Você vai entender já já. Né? O subordinado que toma essas decisões é aquele que provavelmente sabe mais do que o líder, tá certo? Que conduz o trabalho dele, né, no melhor caminho. Né? A gente vai dizer, inclusive, que esse subordinado provavelmente tem um nível de maturidade muito alto, né? Ele é o mais maduro de todos. E por isso que ele consegue conduzir o líder na direção do objetivo dele, tá certo? Então essas são as 3 linhas. Se você olhar no eixo cartesiano, eu posso dizer que o líder autoritário está aqui, que é aquele que cobra a tarefa, que manda fazer, tá certo? Que o líder democrático é aquele que está aqui, que é o líder que, além de cobrar a tarefa, que está junto das pessoas. E que o laissez-faire está aqui, que é aquele cara que não cobra tarefa, quer dizer, tarefa menos e pessoas menos, nem dá apoio, nem cobra tarefa, tá certo? Aí você diz, Beth, esse aqui, nesse caso desses 3 estilos, não existe, porque é o cara que só dá apoio, é o cara relacionado, tá certo? E aí, segundo a teoria dos estilos de liderança, cada líder vai escolher o estilo melhor para ele adotar. Tá certo? Ora focado na tarefa, ora focado nas pessoas. E aí, segundo os estilos, pode ser autoritário, democrático e laissez-faire, que são os 3 estilos que se trabalhou aí dentro desse eixo cartesiano, tá? Pessoal, essa corrente de estilo comportamental é uma corrente que ainda está válida hoje. No entanto, o que tem de moderno hoje é dizer que a liderança não só é uma questão de comportamento, como é uma questão situacional. O que significa falar em questão situacional ou contingencial? A gente aprendeu até o que significa a palavra contingencial, significa situacional, né? O que significa dizer isso? Significa dizer que o estilo de liderança não é fixo, ele vai depender da situação. Então significa que o líder, ora, pode adotar para o mesmo subordinado um estilo, digamos, ora autoritário, dizendo assim, e aí, já terminou? Ou um estilo mais laissez-faire, ou um estilo mais democrático. Ó, me dá a tua opinião, certo? Então, para o mesmo subordinado, ele pode ter aquele estilo, e tem mais, para subordinados diferentes, ele pode adotar estilos diferentes. O que depende disso? Depende do subordinado, depende do líder, e depende da situação da organização. Então, quando a gente fala da teoria dos estilos de liderança e, sobretudo, da liderança situacional, a gente vai dizer o seguinte, que depende do tipo de subordinado, se ele é maduro, se ele não é, depende das características pessoais do líder e depende também de como a organização enxerga aquelas pessoas, né? A gente aprendeu, inclusive, lá nas teorias de liderança, nas teorias de motivação, o homem X e o homem Y. Você lembra que eu dei o exemplo de Schwartz e de Diego? Pois é. Então, quando a gente falou do homem X e do homem Y, a gente diz que o homem X é aquele que precisa de um líder autoritário. E o homem Y, aquele que precisa de um líder participativo. Pois exatamente nessa linha, dependendo de como a organização enxergue o seu funcionário, ela também vai tratá-lo de forma diferente, dependendo de como o chefe enxerga esse funcionário. E como a gente disse, dependendo da situação, né, ele pode adotar para o mesmo funcionário estilos diferentes, ora atuando como autoritário, ora atuando como laissez-faire. No entanto, alguns autores trataram dos estilos de liderança e fizeram alguns estudos, né, para provar que existiam, por exemplo, estilos melhores para situações diferentes. Um dos primeiros estilos, das primeiras teorias, digamos assim, né, que tratam disso é a teoria de Fiedler, que é chamada da teoria da contingência, né? E essa teoria, ou Fiedler, estudou 3 variáveis para escolher qual é o melhor estilo.
Esse cara, Fiedler, ele disse o seguinte, que existem líderes que são mais orientados para o relacionamento, ou seja, para as pessoas, e existem líderes que são mais orientados para a tarefa, ou seja, para as metas e para os resultados. Só que, para que ele pudesse definir o melhor estilo de liderança, ele estudou as relações líder-liderados, a estrutura da tarefa e o poder da posição. O que significa isso? As relações líder-liderado. Ele estudou assim, situações em que as relações eram muito boas ou que eram muito ruins. E situações intermediárias, certo? Situações em que a estrutura da tarefa era uma estrutura padronizada, que as pessoas sabiam exatamente o que tinham que fazer, ou que a estrutura da tarefa era totalmente complexa. Vamos dar um exemplo, um projeto, onde as pessoas estão construindo aquilo, nunca fizeram, né? Projeto é exatamente isso. É a ideia de que você nunca fez, é um projeto novo, né? É algo novo. Então, por exemplo, num projeto, né, você tem praticamente as coisas, vamos dizer assim, complexas, sem saber direito por onde fazer, ou como começar, ou como é que vai fazer a tarefa. No caso de uma operação, por exemplo, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Então, a gente chega de manhã, já sabe como é que vai proceder, tá certo? E a terceira variável que Fiedler estudou é o poder de posição, ou seja, é o líder que tem uma posição forte, determinada na empresa, que você sabe o que ele é capaz de fazer, ou seja, ele pode te demitir, ele pode te admitir, ele pode te promover. É o líder que tem posição, você sabe que aquele chefe pode, né, trazer uma consequência para você. E existem chefes que você sabe, sobretudo no serviço público, que não pode te demitir, né? Então, é um chefe que não tem uma posição muito clara na estrutura. Ele é um chefe, ele te atribui tarefas, mas, por exemplo, ele não tem poder de demissão, poder de promoção, né? No serviço público é muito assim, né? O cara não é chefe, o cara está chefe. E aí significa que ele não pode demitir, ele pode até avaliar mal o cara, mas para ele demitir tem que submeter a um processo administrativo, assegurado, contraditório, ampla defesa, não é assim? Então pronto, então no serviço público o poder de posição do líder não é uma coisa muito clara. Ou intermediária, ou uma coisa clara. Então, na realidade, esse gráfico aqui vem demonstrar exatamente isso. Quando essas tarefas estão numa situação muito boa, ou quando estão numa situação ruim, ou quando estão numa situação intermediária, que é o caso aqui, ó, favorável, moderado e desfavorável, certo? E o que foi que ele constatou com esse estudo? Que a melhor situação, quando o líder era orientado para a tarefa, é quando, a melhor situação, quando as situações eram extremas, ou seja, quando que ele obteve o maior desempenho dos subordinados? É quando está cruzadinho, tá vendo? Quando está apontilhadinho. Ele obteve o melhor desempenho dos subordinados quando as situações eram firmemente demarcadas ou quando as situações eram pouco demarcadas, ou seja, quando a relação entre o líder e o subordinado era muito boa ou muito ruim, quando a definição da tarefa era muito boa ou muito ruim, ou quando o poder de posição do líder era muito bom ou muito ruim. Então, nessas situações, a melhor situação é quando o líder era orientado para a tarefa, ou seja, quando o líder simplesmente chegava lá e cobrava os resultados. Por quê? Porque ele tinha uma boa relação com o subordinado, ou então tinha uma relação tão ruim que não fazia diferença ele estar atuando junto com os subordinados. Quando ele não tinha muito poder de posição, ou quando ele tinha muito poder de posição que ele podia cobrar o resultado, ou quando a tarefa era muito estruturada e aí ele não precisava, ele só dizia, cadê? Está pronto? Ou quando a tarefa era pouco estruturada, que ele tinha que estar lá ensinando a fazer a tarefa e tinha que estar cobrando a tarefa, tá certo? E quando é que ele teve o maior desempenho quando focado nas pessoas? Na situação intermediária, que é o caso aqui. Olha aqui, ó. O desempenho foi o melhor quando ele estava focado para o relacionamento nas situações moderadas, que está aqui. Então, na situação moderada, ele obteve o melhor desempenho quando o líder era focado nas pessoas. Veja o que essa pesquisa de Fiedler nos traz, né, de contribuição, né? Que o líder ele vai ter que atuar, né, dependendo da situação. Então, quando ele não tem uma tarefa muito determinada, quando o poder de posição dele é intermediário, e quando a relação dele com o subordinado não é lá muito boa,
ele tem que chegar junto da pessoa. Ele tem que trabalhar com base no apoio, com base na confiança, tá certo? Tem que chegar junto mesmo. Está precisando de alguma coisa? O que você quer? Quando essas situações foram determinadas ou indeterminadas, ou seja, forem muito boas ou muito ruins, aí ele tem que simplesmente cobrar resultados. Por quê? Porque o resto, gente, se for muito ruim, não adianta ele forçar nisso. E se for muito boa, ele já tem isso muito bom. Então ele só cobra o resultado mesmo, porque o resto ele já tem bom, tá certo? Então isso trouxe uma grande contribuição, porque mostrou qual é o estilo do líder adequado quando essas situações acontecem dentro da organização? Mostrando que, em determinadas situações, existe um estilo mais adequado, tá certo? Que é o que está colocado aí. Existe uma outra teoria situacional, que é a teoria de House, como a gente diz. Inclusive é conhecido como teoria caminho-meta. E o que diz essa teoria? Que existe o melhor caminho para você alcançar os resultados. Tá certo? E que isso vai depender dos fatores do ambiente, e isso vai depender do subordinado, como a gente viu, e claro que vai depender do líder. E existem 4 comportamentos, né, que dependendo desses fatores contingenciais e dependendo do subordinado, a gente vai obter os melhores resultados. E quais são esses comportamentos? Por exemplo, a liderança diretiva, que também pode ser chamada de liderança autoritária ou autocrática. Tá certo? É aquela que manda fazer, ou que diz o que tem que ser feito. Ela normalmente será melhor quando as tarefas forem ambíguas. E tarefas ambíguas, gente, significa tarefas não determinadas. É aquela tarefa, por exemplo, um projeto, que as pessoas chegam e sabem que aquilo é complexo, que nunca fizeram, e aí precisa de alguém para esclarecer aquela situação. Então, quando as tarefas forem ambíguas, forem estressantes, aí precisa do líder explicando o que é. E daí o líder tem que ser assertivo, tem que ser autoritário, tem que ser diretivo, dizendo que é a tarefa. Tá certo? Quando, né, nós tivermos um líder apoiador, ou as situações em que é melhor uma liderança apoiadora, é quando, né, o líder ele foca num clima de trabalho amigável, em ambientes com tarefas estruturadas, que aí se o subordinado sabe exatamente como é que tem que fazer a tarefa, ele não precisa que o líder ensine. Então o líder pode focar no apoio. Então ele pode dizer, e aí, está precisando de alguma coisa? Porque ele sabe que o subordinado sabe fazer tudo. Então ele precisa só dar apoio, motivação, influência, tá certo? Para que o subordinado continue motivado a fazer aquela tarefa, tá? Então o líder apoiador normalmente é indicado para tarefas estruturadas. O líder diretivo é normalmente indicado para tarefas ambíguas e estressantes, tá certo? A liderança orientada para resultados é aquele líder que tem ou que enfatiza os objetivos claros e desafiadores e as tarefas são estruturadas de maneira ambígua. Aí você vai dizer assim, Beth, como assim? Estruturadas de maneira ambígua. É quando as pessoas sabem o que tem que fazer, ou seja, quais são as tarefas que têm que ser realizadas, mas não sabem direito como fazer aquela tarefa. Eu vou dar o exemplo do projeto também. O projeto, normalmente, em algumas situações, as pessoas estão lá planejados, né? Tem o planejamento do que tem que fazer, mas não sabem ao certo. Por exemplo, você que está estudando para concurso, né? Então você sabe qual é o assunto de administração que você tem que estudar, ou seja, é estruturado, está lá no edital. Mas você não sabe daquele assunto o que é importante, ou qual o material que você vai estudar, e por isso você está fazendo um curso comigo. Então, essa liderança tem que ser focada em resultados, porque o que eu tenho que dar para você, gente, é exatamente o que cai na prova, tá certo? Então, a liderança focada em resultados é quando a gente tem tarefas estruturadas, só que de forma ambígua, ou seja, você sabe exatamente o que tem que estudar, mas não sabe como você vai estudar aquilo que você tem que estudar, né? Fica meio confuso, mas é mais ou menos assim, quando a gente fala estruturada de forma ambígua, tá? E aí a liderança, nesse caso, tem que ser focada em resultados, tá certo? E a liderança participativa, gente, é aquela que consulta o subordinado para tomar decisões junto com ele, que o subordinado tem um centro de controle interno capaz de tomar decisões, que ele sabe mais ou menos o que fazer, que ele não precisa de muito apoio. E aí ele pode, junto com o chefe, estar participando daquela tomada de decisão.
tá certo? Então, são os 4 estilos de liderança que vai depender do subordinado, vocês estão vendo aqui, que vai depender da tarefa, que vai depender da organização e que vai depender do líder também, para que possa, né, você adotar um estilo diferente. Então, para tarefas diferentes, estilos diferentes. Para situações diferentes, estilos diferentes. E dentro dessa linha, né, Ridley, que é o outro, né, Ridley, ele trabalhou o que a gente chama da teoria 3D de Ridley, né, concebendo os estilos básicos de liderança. Pode mostrar. E aí ele colocou aqui, né, dentro de uma orientação para tarefas, de orientação para relacionamento, 4 estilos de liderança, que estão mais ou menos alinhados com os estilos de liderança de House, da teoria do caminho meta. Por exemplo, o estilo dedicado é o que House chamou de estilo diretivo. O estilo diretivo, gente, é aquele que trabalha com tarefas ambíguas, né, com tarefas estressantes, e que o cara está focado muito na tarefa e está focado pouco nas pessoas, tá certo? Então, esse é o estilo diretivo. O estilo integrado é o que ele chamou de participativo. O participativo é o cara que está muito focado nas tarefas, mas também está muito focado no relacionamento, tá certo? E aquele cara que tem um subordinado mais maduro, né? Aquele subordinado que tem um centro de controle interno, né? Que toma decisões junto com o chefe e que dá a opinião dele. Então, é o cara que pede mais participação e que a gente chama de integrado, ok? O estilo relacionado, gente, é aquele estilo que dá muito apoio para a pessoa e pouco apoio para a tarefa. Nesse caso, a gente diz que as tarefas, elas são estruturadas. E aí, nesse caso, cadê? É apoiadora, é a liderança apoiadora, que as tarefas são estruturadas, tá certo? E que aí ele tem que promover um ambiente amigável. Então, a gente vai chamar isso de liderança apoiadora, que é o líder que é relacionado, que é o líder que dá muito foco no relacionamento e não cobra nada das tarefas. Por quê? Porque a tarefa é estruturada e o subordinado já sabe fazer, tá bom? O líder separado é o que a gente chama de laissez-faire. O laissez-faire, gente, é aquele subordinado que é o mais maduro de todos. Não está nem no estilo de liderança da teoria do caminho meta, tá certo? Porque você vai dizer assim, é o cara que é voltado para resultados. Não é. Porque o cara que é voltado para resultados, ele tem tarefas estruturadas de forma ambígua, que não é o caso do laissez-faire. O caso do laissez-faire é o cara que é mais maduro. É o cara que sozinho decide o que vai fazer. E que o líder não cobra nada. Ele está lá só coordenando os trabalhos. E o subordinado é que está fazendo as coisas. Tá certo? O subordinado é que está definindo. Aí você está dizendo, Beth, como é que funciona isso? Eu vou contar um caso para você enxergar. Eu tinha uma vez, quando eu trabalhava como gerente, um subordinado. Ele tinha acabado de passar em concurso lá no tribunal, tinha entrada recente. Então, ele estava extremamente motivado, né? Doido para aprender o trabalho. E aí, o trabalho era de auditoria. E ele vinha me dizer, Beth, olha, eu estou vendo isso. E aí, eu estou descobrindo isso. E aí, você deixa eu ligar para São Paulo? Claro! Aí, ele ligava para o Ministério Público. Ele só ia me dando conta do trabalho dele. Eu não precisava nem dizer quais os caminhos. Você tem que fazer. Ele já fazia. Beth, eu vou entrar em contato com a Polícia Federal para passar isso. Ou seja, o cara estava, além de motivado, ele sabia os caminhos que ele iria percorrer para fazer a tarefa. Estava ali capacitado, tinha passado no concurso, sabia tudo. Então, eu não precisava nem cobrar resultado, nem motivá-lo, porque ele tinha os dois. Por isso que a gente diz que o líder é laissez-faire, que o líder é separado. Por quê? Porque ele nem cobra o resultado, nem precisa dar apoio. Porque o cara, além de estar motivado, o cara sabe fazer a tarefa. E aí o líder só está lá ouvindo o que o cara diz. E ele dizia, eu vou fazer contato com isso, olha, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. E eu só dando aquilo que ele precisava, tá certo? Por quê? Porque ele já sabia o que ele vinha fazer, tá certo? Então isso é o líder laissez-faire, que é, a gente diz que é o mais maduro, tem um subordinado mais maduro de todos, né? Porque ele mesmo vai conduzindo o trabalho dele e não precisa de ninguém para motivar.
Isso é a teoria 3D, né? Você diz assim, Beth, então se eu comparar a teoria dos passos gradativos de House com a teoria de Hidden, a única que não aparece é essa daqui, é verdade. A liderança orientada para resultados, cujas tarefas são estruturadas de maneira ambígua, a gente pode até dizer que ela se assemelha à liderança, às tarefas estruturadas de maneira ambígua. Eu ficaria entre esses dois, né? Que é apoiadora, que a tarefa é estruturada, mas é de maneira ambígua. Nem esses dois, acho que nesses dois. Porque daí é estruturada, né? Mas ela não precisa de relacionamento de maneira ambígua, que precisa dizer o que tem que fazer. Ou seja, ficaria nesse meio do caminho aí, né? Tem que dar apoio à pessoa, mas tem que dizer também como é que tem que fazer a tarefa, tá certo? Então ficaria aí. Não está descrito nesse eixo. São estilos diferentes, são teorias diferentes. Aí você diz, Beth, eu tenho que saber as duas? Sim, senhor, tem que saber as duas, tá? Eu só estou trazendo um paralelo para ficar mais fácil para você estudar. Quando ele falar participativa, você lembra integrado ou democrático. Quando ele falar diretivo, você lembra autocrático. Quando ele falar relacionado, você lembra de apoiador. Agora, quando ele falar focado em resultados, gente, aí não. Porque aí a tarefa é uma tarefa estruturada de forma ambígua. Aí não está nesse eixo cartesiano que a gente está falando aqui de Hidden, tá bom? E aí o último estilo de liderança, né, que aí eu vou apagar aqui, né, que saiu na outra coisa. Peraí, não está apagando. Bom, vamos lá. Aqui, deixa eu ver, borracha, não está aparecendo, borracha. Apontadora laser, caneta. Não está aparecendo caneta. Ah, limpou. Pronto, vamos lá. Curva de maturidade. Esse é o último estilo, é a última teoria de liderança e é uma das mais pedidas em prova de concurso. Então, essa que a gente tem que saber de todo jeito, tá certo? Que vai trazer os estilos de liderança a depender da maturidade do subordinado. E aí, vamos para esse gráfico para você entender. Olha aqui na parte de baixo. Na parte de baixo, a gente está indo, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, do mais maduro, do mais imaturo, para o mais maduro. Ou seja, o M1 é o imaturo, o M4 é o maduro, certo? E ainda vou dizer mais, ó como é que funciona isso. A curva começa daqui para lá, certo? E aí, como é que eu analiso? Eu digo que esse quadrante de baixo é para o M1, só que a curva está aqui. Esse quadrante de cima, que a curva está aqui, é para o M2, tá vendo aqui? Esse aqui é o M3, olha ele aqui, que está aqui essa curva, certo? E esse aqui, essa curva é o M4, tá? Em outras palavras, a parte de cima é M3 e M2. A parte de baixo é M1 e M4, certo? Então, entendemos como é que funciona. Fora isso, aqui no eixo cartesiano, o chefe é voltado para a tarefa. E nesse eixo aqui, o chefe é voltado para o relacionamento, ou seja, para as pessoas, ok? Entendido isso? Então, vamos embora. Quando a gente falar do estilo M1, que é o imaturo, e aí vamos botar aqui, a gente diz que a maturidade, gente, olha para mim, antes de eu dizer mais qualquer coisa. A gente vai dizer que a maturidade do subordinado está ligada a dois conceitos. Ó, isso já caiu em prova, só o conceito de maturidade. Então, presta atenção, que é diferente de competência. Presta atenção. O que é um subordinado imaturo ou maduro? É o subordinado que tem capacidade e que tem motivação. Tá certo? Que não tem nada a ver com competência. Vê? Tem nada a ver. Quando ele falar a palavra maturidade em prova de concurso, o que você tem que lembrar? De capacidade de fazer uma tarefa e de motivação, ou seja, de iniciativa para fazer aquela tarefa. Então, o cara que é muito maduro é o cara que, além de ter capacidade, ou seja, ele sabe fazer tudo ligado à tarefa, ele, além de tudo, tem iniciativa. É o nosso amigo, que eu disse para você que eu tinha um subordinado que era assim, que além dele ter motivação, ele tinha capacidade, ele sabia o que fazer, ele já chegava para me dizer quais eram os passos que ele ia dar, tá certo? Com relação àquela auditoria, tá bom? Então, ele era o mais maduro de todos. Então, quando eu falar quando eu falar em maturidade, a gente vai lembrar disso, tá bom? Capacidade e motivação. O M1
é o mais imaturo de todos. Ou seja, esse cara não tem capacidade e esse cara não tem motivação. Certo? Porque ele é o mais imaturo. Nesse caso, o que eu vou fazer com esse cara? Eu vou determinar o que ele tem que fazer. E aí você já sabe, vou dizer qual é o estilo de liderança. O E1, que é o estilo de liderança, ele é autoritário, autoritário e autocrático. Autocrático. É o cara que manda fazer, que tem a tarefa alto e que não está nem aí para a tua motivação. Por quê? Porque você não sabe fazer, ele tem que ensinar como você tem que fazer. E não tem que te motivar, porque ele não consegue. Então ele te ensina, ó, faça assim, assim, assado. Espera aí que eu vou ver você fazendo. E aí você diz como é que tem que fazer, tá certo? Ele não tem como motivar, o cara não sabe fazer. E normalmente a gente se motiva por algo que a gente sabe fazer. O cara não sabe fazer, tá certo? Pessoal, quando a gente voltar no outro bloco, a gente vai continuar falando, tá certo? Porque essa teoria ela é mais longa e para a gente não fazer correndo, a gente continua no próximo bloco, tá bom? Volta comigo, já já.